Oi, gente. Estamos de volta com o nosso Papo com Cirana. Mais uma vez, eu agradeço a todos por assistirem. Procurem sempre nós na rede social, Facebook, Instagram, YouTube. Nosso entrevistado de hoje é o Gilvan Saldanha, Gilvan Costa Saldanha. O Gilvan é advogado e ele atua na área de direitos humanos e exerce o cargo de juiz de casamento. Vai ser uma entrevista bárbara. Gilvan, muito obrigado por você vir aqui e dar o seu depoimento a nós. Eu agradeço muito o convite. Escuta, Gilvan, você é nascido no Guarujá? Nasci na cidade do Guarujá, no ano de 1981. Nascido na cidade. Nascido aqui. Os pais também são daqui? Não, meus pais são nordestinos, são de origem do estado da Bahia. Vieram para cá quando, Gilvan? Meu pai com 28 anos de idade, chegou no Guarujá. E minha mãe, salvo engano, com 23 anos, estava já no Guarujá. Já estavam aqui? Já estavam aqui. São muitos anos, já viram a cidade desenvolver, né? Sim, foram nordestinos que vieram com muita dificuldade no Nordeste. Minha mãe, até há pouco tempo, exercia a função de empregada doméstica. Meu pai já aposentou um tempo, mas era mestre de obra. Então, foram pessoas que trabalharam muito na cidade. Eu fico muito feliz com a trajetória deles. Ajudaram no desenvolvimento, né, Gilvan? Sim, claro. Assim como a maioria do nordestino que veio. Muito, né? Muito. E já estão assim, eu falo que já estão na terceira, quarta geração, né? Sim. Com filhos e netos e bisnetos, Isso. né? Hoje, dificilmente, nós temos um morador ou um munícipe que não é filho de nordestino. Dificilmente. Certo. A grande maioria são ou tem alguma ligação. E a sua formação, Gilvan? Foi aqui, foi fora? Minha formação foi na cidade do Guarujá mesmo. Eu iniciei o ensino primário no Colégio Cora Coralina, que fica situado no bairro Vila Edna. Você mora lá? Morei por muitos anos na Vila Edna, hoje eu moro no bairro Jardim Las Palmas. Certo. Mas por muitos anos morei no bairro Vila Edna. E você, quando estudava lá, Gilvan, tinha algum problema de cantar o hino nacional? Não, nenhum problema, eu sempre gostei do hino porque as nacional. pessoas, criam um drama por causa da história do hino, né? Um drama, e hoje o nosso pensamento, pelo menos o meu, é ensinar o hino ao meu filho. Meu filho não vai ficar sem saber o hino nacional. Isso mesmo, Gilvan. É o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da cidade. Todos têm que ter Eu não acredito, eu não consigo enxergar um jovem que saiba o hino do Guarujá. Difícil. Infelizmente é muito difícil. Não sabem, porque ninguém quer aprender, ninguém aprende. E ninguém ensina, né? Não está mais esse no currículo. Não tem, né? Talvez o setor de educação não tenha mais moral e cívica, né, que chamava? São matérias educação, que foram Cívica, abandonadas. né? Eu sou sempre o defensor que no nosso primário, no nosso ginásio e o ensino médio agora, deveríamos ter sempre conhecimento da Constituição Federal. É essencial conhecer a Constituição e, infelizmente, nossos jovens não têm essa oportunidade. Você falando isso, então, já leva a crer que você se formou em Direito. Sim. Formei na faculdade UNIMES, né, Universidade Metropolitana de Santos, no ano de 2006. E de lá para cá, fiz pós-graduação em Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Tenho essas duas pós-graduações e especializações. Bom, eu sei que você é sempre envolvido na política do seu trabalho, da sua profissão, tá certo? De classe, né? Você está sempre ali, você é candidato, porque às vezes as pessoas acham que o candidato só é o político, o vereador e prefeito. Não, né? Existe outra, né? De outra categoria. Mesmo. Existe. Eu, particularmente, em 2006 formei, trabalhava no Registro Civil de Vicente de Carvalho e por impedimento não poderia advogar. De 2006 a 2009... Você chegou a trabalhar com o NUSH? Trabalhei com o Dr. Joaquim, falta uma pessoa que tem muita gratidão, é a pessoa que me estendeu a mão para poder são pessoas antigas do Guarujá, são pessoas muito queridas, né? O Dr. Joaquim Rodrigues de Castro, para mim, sempre é uma referência. Que legal. Uma referência. Quem era o sócio dele ali? O irmão dele era o Nelson Rodrigues de Castro. O Nelson Rodrigues de Castro, que está afastado. Afastado não, ele se aposentou. Na verdade, ele se aposentou e agora... Todos se aposentaram dali? Na sua grande maioria se aposentaram. Se aposentaram, né? Isso, na sua grande maioria. Eu lembro disso, porque... Alguns continuam, alguns nomes mais antigos, como José Augusto, continua trabalhando no cartório. Alexander Ramiro também continua trabalhando no cartório. São todas pessoas antigas. Eu falo isso, assim, toda vez que eu me refiro às pessoas antigas, eu me refiro às pessoas que conheciam o meu pai. Sim, né? sim.
que era o seu Ratica, e todos conheciam. Sim, uma grande referência na cidade. Era, né? Ele estava sempre junto com as pessoas. Sempre próximo da sociedade. E aí eu lembro dessas pessoas por causa dele, Sim, né? Sim. O Joaquim é uma grande referência aqui no distrito, como na comarca também, que é um tabelião muito antigo. Talvez o prédio era ali onde é a Santa Dona hoje. Santa Dona hoje. Não é isso? Perfeito. Tem gente que nem sabe Não, que era ali, muitos anos funcionou um prédio ali. azul claro. Isso, por muitos anos funcionou. Depois foi para a rua, que se chama, hoje a gente, há um tempo atrás, chamava de Rua da Feira de Domingo, mas não é, né? As pessoas que moram naquela rua não gostam. Mas a Rua do Cartório é Aristides Rodrigues de Castro, que é o pai do Joaquim Rodrigues de Castro. Sim, sim. Que legal. Ainda bem que fizeram homenagem. Sim, eu acho tão bacana as pessoas serem homenageadas. E você ali, foi aí que você se tornou do Direitos Humanos? Olha, como é que foi essa história? A aproximação ligada à área de direitos humanos foi após sair do cartório, em 2009, passei a advogar, fui convidado para fazer parte da Comissão do Jovem Advogado na UAB. Na época, salvo engano, era o nosso presidente Frederico Antônio Grácia, foi ele que mais ou menos deu um pontapé aí nessa carreira na parte política de classe na minha vida. E lá eu fui convidado também para assumir a Comissão de Direitos Humanos. Comissão muito delicada, existiam algumas denúncias, alguns problemas, e para se enfrentar não é fácil, porque às vezes a sociedade não entende o que é realmente exercer a função de um membro da Direitos Humanos. Mas, Gilvan, desculpa te interromper, já te interrompendo, eu não sei qual é a função que um advogado faz em direitos humanos. Eu sei aquilo que a mídia passa. Sim, claro. E eu não sou uma pessoa que você me influencia com certeza. Mas aquilo que você vai ouvindo, você acaba acreditando, tá certo? Sim. E o que se vê é que os direitos humanos defende bandido. E isso ninguém mais tolera. De forma alguma. Não tenho nada contra ninguém, pelo amor de Deus, mas as pessoas não aguentam mais. Claro. Como é que a gente pode falar? Impunidade, sabe? Essa sensação de impunidade que existe na sociedade. Exatamente. Cirana, o que eu vejo que direitos humanos é um tema muito controvertido. E, infelizmente, às vezes não é enfrentado de maneira clara. Algumas pessoas se utilizam dos direitos humanos para, de repente, conseguir algum tipo de vantagem, o que é extremamente prejudicial ao profissional que exerce algo ligado ao direito humano. E acaba o povo sempre enxergando de uma forma deturpada tudo. Sim, a sociedade não aceita mais esse tipo de situação. Não. Olha, como que pode acontecer um crime e instantes após existe um advogado ligado a direitos humanos para defender aquele criminoso. Na verdade, direitos humanos não defende o criminoso. Mas normalmente o pessoal se apega num crime bárbaro, né? Sim, os que chocam mais. Os delitos pequenos, as pessoas nem percebem, mas que é até um hábito já da nossa sociedade, mas esses crimes bárbaros, aparece o cara dos direitos humanos. Isso que deixa já a pessoa hoje com raiva, né? Com raiva. Isso se deve ao fato de alguns profissionais se utilizarem de maneira incorreta da área dos direitos humanos. Direitos humanos apenas protege o cidadão, a lei. O que se pensa é respeito à legislação, o respeito à Constituição, o respeito à dignidade humana. Agora, defender propriamente dito o bandido, isso não é próprio da área de direitos humanos. O que se pensa são os excessos, às vezes, que acontecem. Muito embora a pessoa tenha praticado um crime, existe uma legislação, e é com aquela legislação que deve ser aplicada. É claro que a sociedade fica chocada com isso, mas para isso nós não vivemos um estado bárbaro, nós temos legislações para justamente proteger o todo. Entendo. Eu não vou encontrar advogados que vão falar de direitos humanos porque a gente não conhece. Sim. Esse assunto não é um assunto que é do nosso cotidiano. Sim. O cotidiano é o que se ouve. Sim, a mídia, né? E a mídia passa o que ela quer, da forma em que ela quer, e você não consegue conversar. Não consegue. Infelizmente, tivemos uma situação muito delicada há cerca de 2 anos atrás, que foi um membro da Comissão de Direitos Humanos ligado ao Estado, que se envolveu aí com o crime, foi condenado,
e a sociedade aponta ele como referência. Sim. E ele não é a referência é de pessoas massacrado, ligadas né? a direitos humanos. Nós vamos para uma conversa, um bate-papo informal de amigos, a gente massacra, né? Sim. Não tem jeito. Eu já estou acostumado a quando falo que sou ligado a direitos humanos, as pessoas já já te sei olham. que não vai acabar bem, mas eu tento sempre, de toda maneira, amenizar. Não, e ainda bem que você é uma pessoa tranquila, calma, do bem, e que você vai passar aquilo que você está passando para nós agora. Sim, porque, na verdade, é muito difícil aceitar, né? É um tema né? delicado e que poderíamos falar por horas e horas sobre direitos humanos e mesmo assim continuarmos em divergência. Sim, e o próprio Direitos Humanos fez isso com ele. Né? O próprio nome jogou isso de um jeito no chão que você não consegue tirar. Algumas lideranças envolvidas acabaram trazendo esse comportamento para a sociedade. Algumas lideranças trouxeram isso e hoje algumas lideranças mais jovens vêm tentando explicar o que realmente é direitos humanos. Que consigam levantar o nome, que consigam explicar, porque as pessoas têm esse nome muito deturpado. A OAB estadual tem diversos segmentos de direitos humanos. Nos últimos anos eu fiquei ligado a direitos humanos, mas ligado a refugiados, pessoas que vêm de países em guerra, países passando por situação de calamidade. E é difícil receber aquela população que eles vêm sem nada, sem esperança. Sim. Esse é o segmento que você faz? Estava fazendo até o final do ano agora, porque após eu tive que assumir a diretoria da UAB como secretário-geral adjunto. E aí você não pode fazer as duas coisas? Em virtude do tempo. Mas mesmo assim sempre estou presente em reuniões em São Paulo, para não perder o que está acontecendo. Sim, na Secretaria de Direitos Humanos em São Paulo, ali também, próximo ao pátio do colégio, sempre acompanhando, não me afastando. Mas não consigo dar o meu melhor. Se eu não consigo dar o meu melhor, eu prefiro apenas auxiliar. Então quer dizer que você recebia os refugiados? Sim, esse de grupo qualquer de lugar do advogados, mundo. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Mas como é que vocês acham essas pessoas? Elas vão até vocês? Olha, a Ordem dos Advogados Seccional, em São Paulo, ela fica ali na região da Sé. A Secretaria de Direitos Humanos do Estado de São Paulo também fica na Sé. Parece que é uma concentração de gente que chega para ir para a Praça da Sé, né? Eu acredito que seja o ponto de referência da capital. Todos sabem como chegar na Sé, indicar como chega na Sé. Então aquelas pessoas chegam naquela Secretaria de Direitos Humanos, lá procuram auxílio, lá geralmente tem sempre um advogado também para estender, fala assim, olha, dá um pulinho ali na Maria Paula, 35, conversa com alguém que também pode auxiliar. E existem também diversas ONGs ligadas a receber, né? Como posso dizer, pessoas que já vieram daquele país em guerra, que de repente já estão em melhor condição aqui no nosso país, acaba abraçando esses irmãos. Quando eles chegam aqui, assim, eles até choram, né? Porque a quantidade de comida que nós temos, a quantidade de tempo bom que nós temos. E não tem um tiro, né? Eles têm problemas de pesadelos o tempo inteiro, né? O tempo todo. Eu costumo dizer que eles chegam no nosso país sem vida. E a nossa missão é tentar melhorar um pouquinho aquela tristeza, porque muitas das vezes ficam membros da família no país, não tem contato, não sabe o que está acontecendo. E é uma tristeza, é uma tristeza tamanha, porque do mesmo jeito que é um país em guerra, pode ser um país que também esteja passando por situação de fome, doenças, como agora nós temos em certas regiões da África, doenças retornando de uma maneira violenta. Gravíssima, né? E não dá para entender o governo de não... Eu vou falar, olha, com todo o governo ruim que nós tivemos, Gilvan, nós moramos num paraíso. Nosso país é um paraíso. Nós conseguimos sobrevivência de todos esses governos ruins que já passaram por aí, nos bons e nos ruins. E o que o povo sabe fazer é reclamar. O grande problema no nosso país é a nossa economia, que sempre é tratada de uma maneira incondizente. Difícil encontrar um grande líder que trate bem a nossa economia. Surgem diversas lideranças. Vamos torcer para que o atual consiga fazer isso. Conduzindo de uma maneira coerente. Gente, um minutinho só, nós já estamos de volta. Nos aguarde, é rapidinho.
Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade, ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito, aqui é lei. Vem aí o primeiro Festival Internacional de Balonismo de Guarujá, dia 24 de agosto, a partir das 16 horas, na Praça Horácio Laffer, no início da Orla da Enseada. Consulte a programação no site festivaldebalonismo.com.br. Nós estamos de volta com o nosso Papo com Ciriana. Eu estou entrevistando Gilvan Saldanha, Gilvan Costa Saldanha. O Gilvan, ele trabalha numa parte de direitos humanos, que é um negócio bem legal. Tentou nos explicar alguma coisa. Gilvan, mais uma etapa da sua vida que eu sei, que são os nossos casamentos no Guarujá. Sim. Queria muito que você contasse tudo isso para a gente, disso tudo que você faz, Gilvan. Eu exerço a função, Ciriana, de juiz de casamentos desde 2016. Tá. Eu entrei no lugar do saudoso Dr. Francisco Martins, que infelizmente nos deixou, e desde lá eu faço os casamentos, não sou o juiz. Quantos anos o Francisco fez? O seu Francisco fez Mais de casamento? 45 anos. Nossa! Muito tempo. Assim, ele casou a cidade. Dificilmente um juiz de casamentos irá superá-lo. A quantidade de casamentos que ele fez é tamanha. O cartório até hoje tenta contabilizar o número de casamentos que ele realizou. Tomara que consiga. Isso deve ser um recorde, cara. Sim, isso deve ser vamos recorde. Registrar isso, vamos encaminhar a secretaria também competente, então deixar registrado isso. Que legal que estão fazendo isso. Sim. E aí você foi para o lugar dele? Sim. Direto? Não teve outra pessoa que tentou? Não. Na verdade, eu recebi o convite. O cargo de juiz de casamentos é um cargo hoje por nomeação, porque no estado de São Paulo não existe a Justiça de Paz, não foi criada ainda. A Procuradoria-Geral da República exige essa criação, mas no nosso país apenas 6 estados existem a Justiça de Paz. No estado de São Paulo existe a Secretaria de Cidadania, onde que abrange o cargo de juiz de casamento. E isso no Guarujá ou no cartório que você trabalha, só tem você? Não. Temos também o Dr. Jarbas Garcia Moraes, que é um juiz mais antigo. Ele é o titular e após o falecimento do Dr. Francisco Martins, eu fiquei como juiz substituto. Eu sou um juiz substituto. Na ausência do Dr. Jarbas, eu assumo a cadeira de juiz de casamento. E você é exigido para isso? Você já fez isso várias vezes? Sim, bastante? Diversas vezes. Até mesmo que o Dr. Jarbas está chegando a uma certa idade, começa o cansaço, que é o normal. Lógico. E sempre que ele necessita, eu estou à disposição. Geralmente a gente vai, uma semana um juiz faz, na outra eu faço, e assim a gente vai levando para não sobrecarregar. Eu fui madrinha de casamento no civil, na Rua Santo Amaro, pode ser? Na Rua Santo Amaro, né? Santo Amaro. Eu fui ali madrinha de um casamento e eu fiquei super feliz de ver aquele movimento todo. Sim. Porque eu nunca tinha ido dentro do cartório. Certo. Ser madrinha. A gente sempre faz isso na igreja ou num salão de festa, né? Sim. Então eu fui até lá. E aí eu falo muito falante, né? Já estava amiga de quem estava na mesa, já estava conversando com todo mundo, né? E ali eu perguntei para a pessoa que estava realizando o casamento. Eu falei, poxa, que alegria de fazer tudo isso. Ele falou assim, é muito triste na volta, a separação. É muita gente a se separar. É uma Fala, tristeza. poxa, a vida não dá para entender. Essa alegria toda aqui que você está vendo, eles voltam numa tristeza, numa raiva, numa agressão um com o outro, que não dá para entender. Muitas vezes falta um aconselhamento, talvez os próprios familiares ou pessoas próximas, né? Eu sempre falo, o chamado padrinho não é uma figura que apenas para figurar naquela foto, é uma pessoa muito responsável no casamento. Seria para conviver junto, pra conviver. Todo casal passa por uma turbulência, por diversas turbulências durante a vida.
Mas as pessoas deveriam, ao invés de chegar a um divórcio, claro, que quando não se tem condição mais de viver junto, não existe outro caminho. Mas, de repente, um aconselhamento. A própria Justiça de Paz, que no estado de São Paulo ainda não foi criada, mas na Constituição Federal existe desde 1988, prevista no artigo 98, inciso 2, ela traz esse pensamento. O juiz de paz é o juiz que celebra matrimônio, é aquela pessoa que pode também aconselhar, fazer uma espécie de conciliação, não jurisdicional, porque isso fica a cargo do juiz de direito, mas é aquele aconselhamento, mas hoje não existe. Talvez em pequenas comarcas do interior, por o juiz ser uma pessoa muito conhecida e com uma certa idade, aquelas pessoas acabam... A população é menor, ele se torna mais próximo da população, próximo, né? Mais próximo. Hoje, nossa cidade, nosso distrito é enorme. Comarca... Deve estar com mais de 350 mil habitantes. Sim, então cidade. O juiz não consegue mais ser próximo, né? Não. Ele é próximo do grupo dele, da convivência dele. Sim, hoje no Guarujá são 2 juízes no distrito, que eu e o Jarbas Garcia. No Guarujá nós temos a doutora Eliane e, salvo engano, o doutor Pedro também continua fazendo casamento, mas é um juiz chamado substituto ou suplente. São Certo. 4 São que 4. nós temos aqui na cidade do Guarujá. Gilvan, se eu for fazer um casamento num buffet, no caso, Certo. eu tenho que chamar você quanto tempo com antecedência? Tenho que marcar lá com quanto tempo? Esse tipo de casamento é chamado casamento a domicílio. Tá. O casamento a domicílio, ele respeita o mesmo prazo de um casamento realizado em cartório. Certo. O prazo mínimo para se marcar um casamento e efetivar o matrimônio são 20 dias. E o prazo máximo são 90 dias. Então a pessoa chega no cartório, se apresenta ao oficial do cartório, deseja casar em X data, um sábado, um domingo é mais difícil, mas na semana também é um pouco mais difícil, sábado é o ideal. A domicílio, o juiz de casamento se dirige ao local do casamento e realiza aquela cerimônia. Existe aí uma divisão. O juiz de casamentos não faz casamento na comarca e o juiz da comarca não faz casamento no distrito. Certo. Não consigo. Se a Cirana pretende, mora em Vicente de Carvalho e marca o casamento hoje em um buffet na cidade do Guarujá, eu não consigo realizar o casamento dela. Por quê? Porque existe essa divisão que o juiz de casamento do distrito não faz no Guarujá, porque existe um juiz, a juíza de casamento do Guarujá. Entendo. Sim. Aí teria que marcar, se habilitar em Vicente de Carvalho e passar para o cartório do Guarujá. Essa dificuldade ainda existe, mas por enquanto não tem Mas como isso é porque é superar. distrito, porque a cidade é a mesma. É a mesma, mas Ué, isso é uma divisão... O endereço é o mesmo? Isso, mas isso é uma divisão do poder judiciário. Se eu estou em Vicente de Carvalho, eu estou preenchendo uma ficha, que lugar que você mora? No Guarujá? Para isso existe o edital. Se você mora em Vicente de Carvalho e o seu futuro esposo mora no Guarujá, você escolhe um dos 2 cartórios, marcou o casamento, um dos 2 terá que levar o chamado edital de proclamas para ficar fixado naquele cartório durante 15 dias para saber se ninguém tem nada a opor contra aquele casamento. É algo antigo, mas é necessário e exigido dentro do Código Civil. Perigoso esse negócio, hein? Muito perigoso. De quem... Muito perigoso. Quem tem alguma coisa a falar, que se manifeste? É difícil hoje acontecer, porque poucas pessoas acompanham o nosso edital. Tá. Ele fica fixado no cartório, algumas pessoas optam por lançá-lo num jornal de grande circulação da cidade, mas é muito difícil acontecer esse tipo de casamento. Ô Gilvan, o casamento, ele só é oficial no cartório, quando você faz o registro do O cartório. registro civil no cartório. Tem algumas pessoas que casam com outras pessoas realizando. Nele não se torna... Existe uma observação. Nós temos o casamento... Ele fala, não se torna real. O real é quando tem o registro do cartório. No cartório. Porque existe o casamento religioso com efeito civil. Esse casamento ele é feito por uma autoridade religiosa, qualquer religião, desde que a pessoa esteja habilitada no cartório. Essa autoridade religiosa realiza a cerimônia. Realizando a cerimônia, existe um prazo para se levar a documentação no cartório e registrar. De qualquer forma, o casamento, para ter validade, ele tem que passar pelo registro civil.
Certo. Não, às vezes as pessoas acham que pode, né? Casou, Sim, casou, sim. tá tudo certo, é igual. E não é igual. Não é porque a legislação não protege. Uhum. Uma pessoa que, como posso falar, não digo simular um casamento, mas de repente a cerimônia tem tudo, só não tem o registro civil ao lado. Certo. Não tem validade aquele casamento. Contudo, ali pode-se iniciar uma união estável, e a união estável também no nosso país é reconhecida. É reconhecido. Só que de outra forma não é o casamento. Certo. Gilvan, vamos falar sobre a coisa coletiva. Eu sei Certo. que no Guarujá, eu não sei quantas vezes por ano tem, se é uma vez, se é 2 vezes. Mas e o casamento coletivo, quem faz? O casamento coletivo hoje no Guarujá, É. existe uma certa diferença de outras cidades. No É. Guarujá, geralmente é uma igreja que toma a frente, ali os seus membros se habilitam, falam assim, olha, eu pretendo casar, mas não tenho condição, ou de repente eu não tenho tempo, quem pode correr? Certo. Essa igreja prepara tudo, chega no tabelião com uma relação de nomes, fala, doutor Joaquim... Então vai eu tenho para a esses igreja nomes. primeiro. Geralmente é a igreja que programa isso, Tá. geralmente, mas nada impede de uma ONG querer programar. Ah, tá. No último mês, uma ONG preparou cerca Foi? de 15 a 20 casamentos. Ah, é? Geralmente são igrejas que querem regularizar a vida daquelas Das pessoas. As pessoas começam a frequentar a igreja e aí o É, padre vai, isso ou o mesmo, pastor isso quer mesmo. regularizar, E entendo. muitos não têm o conhecimento que o casamento hoje, para a pessoa que não pode pagar, arcar com as despesas, ele é gratuito. E essas O pessoas... coletivo é gratuito? O coletivo ou individual. A Então pessoa pode você não procurar. marca isso uma vez por ano, 2 vezes por ano? Então se a gente juntar Pode ter a quantos... quantidade de casais e a igreja fizer, Sim, você sem- faz esse coletivo? sem problema. Porque eu achei que o coletivo era aquela coisa assim de 30, 50 Sim, casais, entendeu? Aí que nasce a diferença. No Guarujá, ainda não conseguiram se organizar para fazer um casamento coletivo com a presença do juiz de casamento. Como o casamento coletivo funciona no Guarujá? Se faz os casamentos de maneira individual no cartório, se faz 10, 15, 20 casamentos individuais, e aqueles casais saem para um grande espaço e lá uma autoridade religiosa celebra o casamento de maneira coletiva. Em outras cidades, o juiz de casamento se dirige àquele espaço e faz o casamento coletivo. Mas quando se fala coletivo, é o número, Sim. mas a cerimônia tem que ser individual. Né? Ah, que Isso. interessante. Ela tem que Porque ser assim, individual. o que que nós vemos? Né? A gente assiste aquela coisa da quadra de Sim, esporte, sim. já aconteceu até em campo de futebol. Certo, Falando, nossa, o coletivo então é de 50 casais, Sim. 40 casais? Geralmente, todos aqueles casais já contraíram matrimônio no registro civil e lá Certo. estão apenas para receber a cerimônia religiosa. Então aí quer dizer que mesmo no coletivo tem que ser individual? Vai Tem, um porque por um? o casamento individual, porque tem aquela pergunta direta à pessoa se ela deseja realmente casar alguém com A, casar com B. Se alguém tá ali com a forca no É, pescoço, então tem que ser se individual. o pai tá ali atrás, né, Não tem- amarrando o cara para não fugir. Não tem como ser aquele sim coletivo. Não tem Entendi. como. É individual, tem que ser essa resposta para o juiz de maneira individual. Alguns casais que eu não tive a oportunidade ainda, mas juízes mais antigos, ao perguntar se é realmente desejo de se casar, a pessoa fala não. Ao falar não, o juiz, Como é que faz? se entender, Como é que faz isso, Gilvan? é uma situação muito delicada para o juiz. A porque resposta é não. Às vezes pode ser uma brincadeira com a pessoa ao lado, mas naquele momento não existe brincadeira, é uma Não, cerimônia não pode. muito séria. Só que algumas pessoas, brincalhonas, costumam às vezes fazer esse tipo de comportamento. Eu nunca enfrentei, mas deve ser difícil. Tem gente que, Dr. que eu Francisco conheço, Martins eu faria falaria- essa brincadeira, Dr. para ver se a Francisco pessoa Martins, desiste. ele falava, não, Eu então o senhor faria. levanta, pensa melhor lá fora, e se o senhor quiser realmente contrair matrimônio, eu faço. Em Ah, algum já momento. aconteceu isso com Já, ele? dos 45 anos dele, já aconteceu diversas vezes. Foi um prazer. Prazer todo mundo. Assim, assim, uma alegria até. Muita gente vai hoje saber de algumas coisas bacanas, sabe? Eu acho que a gente tem muita mais coisa para conversar. E Prazer é todo meu em poder ser entrevistado a no porta seu está programa. aberta para você vir aqui no Papo com Sim, Cirana sempre à disposição. e dar mais esclarecimento para Sempre à gente. disposição, assim como a nossa Casa do Advogado está sempre à disposição também. Do povo, né? Do povo, da Então sociedade. tá bom. Muito obrigada, Eu que Gilvan. agradeço. Bom, gente, nós terminamos mais um Papo com Cirana.
Não esqueçam de sempre estar Facebook, Instagram, YouTube. Nós estamos lá para você assistir o nosso programa, que essa conversa é uma delícia, muito agradável. Você sempre saber das coisas direitinho, em ordem, lei. É muito importante saber de tudo isso. Bom, até a próxima. Fiquem com Deus. E aguarde um minutinho para vocês verem um comercial da Câmara Municipal do Guarujá. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade, ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito aqui é lei.